Pronto. Continuando o livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, da Patrícia, ela tinha ido com o grupo dela visitar um posto de socorro, onde ela encontrou um espírito que trabalhava no pronto-socorro, que tinha sido já auxiliado pelo pai dela e era muito grato. E ela e a companheira de quarto dela tinham acabado de ir conhecer o quarto onde elas iam ficar naquela instituição, e, e a amiga dela, que, se não me engano, deixa eu ver aqui, Nair, questionava, né, escolheu a cama dela, da Patrícia, e levantou questão se eles iriam dormir, né, de fato, né? Então vamos continuar daqui. Como nos foi dito, aqui talvez necessitemos de descanso, porque nesse trabalho doa-se muita energia. O quarto era simples, sem enfeites, com a janela dando para o pátio e possuía banheiro, pois às vezes, quando nos alimentávamos, tínhamos necessidade de usá-lo. E isso é uma coisa tão assim, vou ser sincero, bizarra para mim, né? Imaginar um espírito ter precisar ir ao banheiro. Eu peço até desculpa à espiritualidade, mas que eu acho engraçado, porque eu não consigo parar de pensar de você entrar no banheiro e ver um fantasma usando o banheiro. Me desculpe. Deve ser engraçado mesmo, Silvio. Tô dentro dessa bizarrice também. Fomos chamados para conhecer a parte externa do abrigo. É todo pintado de branco. Suas janelas têm formato das janelas antigas. São grandes e trabalhadas. No umbral, fora do abrigo, a temperatura estava fria. No posto estava amena, agradável. Há um sistema parecido com o aquecedor central que controla a temperatura ambiente, para que seus abrigados não sintam frio ou calor. Nós não sentimos as mudanças da temperatura, porque aprendemos a nos controlar. Para os que sabem, a temperatura está sempre amena. Andando pelo posto, parece que estamos dentro de uma grande construção com seus prédios separados por pequenos pátios. Fomos à Torre da Guarda. Leonel, um rapaz que estava no controle, mostrou-nos tudo. O sistema era perfeito, é perfeito. Pelos aparelhos da torre, eles sabem quem se aproxima do posto. Tudo é televisionado. Da torre controla-se todo o sistema de defesa. É só um pouquinho interessante esse negócio da temperatura, porque eu me lembrei, nós somos da época do Kung Fu, né? E que eu me lembro quando eu era pequena, em que ele falava disso, né? Do controle no filme, falava do controle da temperatura, né? Que o frio e tudo era psicológico, ele falava, né? E, claro, a gente ainda sente, né, o corpo físico, mas tem pessoas que conseguem, né, ter esse controle de frio e calor sem se deixar, porque eu não sei se você já viu, assim, tem pessoas que o calor é muito, o frio é muito, elas estão tão agitadas que parece que isso aumenta, eu não sei dizer assim, você tá do lado de uma pessoa e ela tá assim: "Nossa, que calor, que calor, que calor", e aí aquilo toma uma proporção muito grande, e não é o tanto do calor em si, mas é muito da pessoa, não sei é Não, interessante isso. não é muito interessante, pô, se a gente parar para pensar que ele está falando de uma sensação específica, né, de térmica, mas esse nível de equilíbrio, né, que a gente vai adquirindo serve para a gente controlar qualquer nível de, digamos assim, sentimento, até vibração que a gente possa ter.
E isso é uma coisa que ele mostra, mas que a gente pode extrapolar para qualquer raiva, desarmonia, qualquer tipo de desequilíbrio ou equilíbrio que a gente tenha, vem muito dessa capacidade de controle que a gente vai adquirindo com o tempo. Então é legal ele falar isso da temperatura, né? Se você consegue, porque você já entende, você consegue manter aquilo de uma forma agradável, equilibrada. E assim funciona da mesma maneira para qualquer tipo de sentimento. Quando a gente entende a situação, entende o sentimento em si e consegue lidar com as coisas que acontecem, mantendo uma forma harmônica, você mantém essa, digamos assim, homeostase, né? Aquela coisa no nível equilibrado, seja para o que for. O abrigo recebe muitos ataques, indaguei. Uma média de 3 por mês, Leonel respondeu atencioso. Já ficou com medo de algum? Perguntou Zé. Há 6 meses, reuniram-se em um grupo grande do umbral e nos atacaram com força total. Cercaram-nos e tiveram que colocar todos os nossos lança-raios em ação. O pessoal do abrigo concentrou-se em oração. Receei por momentos e achei que teríamos de pedir auxílio a outros postos, mas tudo deu certo. Não conseguiram nem se aproximar muito do abrigo. Isso eu acho interessante, porque a própria defesa em si, né, é mental, de fato, né? No fundo, ela é mental. É o equilíbrio, é todo mundo no posto entrou em oração e aquilo gerou um campo energético, né, vibracional de proteção. Mas como é importante uma coisa que ele falou aqui, teve medo por um momento e talvez achou que tivesse que pedir socorro a outros postos. Se a gente deixar de pensar no pronto-socorro e pensar na gente individualmente, ver como o medo é uma coisa que nos desarmoniza e nos desequilibra, porque ele faz a gente perder o equilíbrio. Quando a gente começa a ter medo muito de uma coisa, aquele temor acaba, de certa forma, fortalecendo o oponente. E você se enfraquece porque você se concentra no medo e esquece de elevar as suas defesas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar individualmente, em situações que nos deixem apreensivo ou com um pouco de medo realmente, é buscar o nosso equilíbrio. Porque se a gente começa a valorizar o que está acontecendo de negativo ou o medo que aquilo está gerando em nós, deixamos de nos equilibrar, de nos harmonizar. E aí os ataques podem ter êxito. Interessante isso, Silvio. Eu estava pensando sobre o medo agora, um pouco antes de começar a reunião, porque estávamos num grupo conversando sobre medo e sobre coragem. E aí, no final, a gente falando sobre que o medo, que na verdade o amor, o contrário do amor seria o medo, porque no medo você tem raiva, você se desarmoniza e tudo, e o amor é harmonia e tudo. A gente estava conversando sobre isso, e as pessoas que se colocam. Aí, um colega comentando sobre pessoas que se arriscam em determinadas situações, de muito. Nessas enchentes, nessas coisas todas, em que as pessoas vão e ajudam outras pessoas e esquecem de si, né? Da sua preservação, vamos dizer assim, né? E vão lá e socorrem e aquilo tudo. E a gente começou a conversar sobre isso, né? E foi voando, voando, voando. E aí uma delas falou assim: e de repente isso é feito, é o amor. Essa pessoa, quando ela faz por um impulso, tudo, é o amor que está levando ela a
a ir lá e socorrer e se entregar. E aí ela abandona o medo, né? E por um amor que é acima do racional, vamos dizer assim, né? E aí que a gente vira e fala assim, é impulso, é temeridade, não sei, coisas assim, né? Como que nós ainda estamos tão frágeis, né? Dentro dessas de colocação de sentimento e palavras, né? E entender tudo isso. Mas a gente discutia justamente sobre o medo, e que o medo é o contrário do amor. E quando a gente ama, realmente a gente, no amor, né? Nesse amor entrega, aceitação, o amor de Deus, esse amor total, não existe medo. Essa coisa do medo, né, contrapondo a coragem, eu também já pensei assim, né, que o contraponto do medo seria a coragem. Mas depois eu comecei a ver de outra forma. Que nessa situação específica, até que você está descrevendo, né, que acontece, a gente vê com frequência acontecer, e que normalmente é muito criticado pelas pessoas, né, que o insano, como é que fez isso? Podia ter se machucado, podia... Aí eu passei em encarar, quando eu entendi isso melhor, que o contrário do medo é resiliência. É você compreender que no final vai dar tudo certo. Então você não precisa temer absolutamente nada. Não precisa se sentir desprotegido. Porque se você entende a resiliência na sua essência, você aceita que não importa como a coisa está acontecendo, o que está acontecendo, como as coisas estão caminhando, você tem certeza que você está sendo amparado e no final vai dar tudo certo. E quando você entende isso, isso passa a ser um reflexo medular, você não pensa mais isso. Então, vai acontecer de você agir como você estava falando, que para as outras pessoas por instinto, sem pensar, porque você vai não só por amor, mas com certeza de que vai dar certo. Você não tem a menor dúvida de que vai conseguir fazer aquilo, sem pensar, sem criar nenhuma fábula ao redor daquilo. Você sente, porque realmente você acredita que todo mundo está amparado, todo mundo está sendo olhado e que no final, não importa como esteja aparecendo no momento, vai dar tudo certo. Ô Silvio, Diga. nossa, desculpa, eu cheguei atrasada, gente, mas eu tô aqui. Não, chegou na hora certa. Bom dia. Eu estava pensando sobre essa questão que você falou da resiliência e lembrei também assim, independente da nossa ação, sendo ela com medo ou com coragem, digamos assim, o resultado da nossa ação, ele já existe, sabe? O que tem que acontecer, ele já está determinado e vai acontecer. Então, assim, o que a gente tem que controlar essas emoções para que aquilo não nos paralise ou nos impulsione de uma forma exagerada também, sabe? É o estado de equilíbrio que eu penso, é a gente saber entender e aceitar com serenidade, com tranquilidade, sempre pensando assim, cara, desculpa, gente, o que tem que acontecer já existe, a resposta das nossas ações já existem. Então é a gente aceitar. Eu sempre penso na aceitação, independente da a nossa fé, que você fala aí, a nossa crença que tudo vai dar certo, às vezes parece que não está dando certo para a gente, mas o não dar certo para a gente é o que tem que ser para a gente naquele momento, sabe? Não sei se eu estou sendo clara, mas é mais ou menos isso que eu sinto, sabe? Não, está sendo claro assim, claro.
Isso. Eu falaria uma coisa assim, eu entendi perfeitamente o que você está dizendo, mas assim, quando você diz que a coisa está determinada, em linhas gerais, sim, mas alguns nuances podem ser mudados. Mas é perfeitamente o que você falou. A gente, às vezes, não entende do que... Por que não dá certo? Se você acha que está fazendo tudo certo, por que a coisa não se resolveu? Mas é exatamente o que você falou, porque existem certos caminhos que a gente precisa passar para entender de fato aquilo, que a gente acha que entendeu, mas não entendeu. A gente precisa ainda voltar naquele ponto. E é isso mesmo. E tudo ajuda, né? A fé, a esperança, mas a linha mestra da nossa vida, de fato, já está traçada e a gente pode até esquecer, mas antes de vir a gente tomou noção do que estava mais ou menos planejado, né? Você fica aqui o tempo todo, quis saber Luísa. Fazemos horário de rodízio. Amo essa torre. Tudo aqui parece complicado, disse Luiz. Não, tudo é simples, embora perfeito. Há uma tela parecida com televisão, que mostra todo o muro. Aqui, mostrou Leonel. Por este aparelho, vejo quem se aproxima do abrigo a 3 quilômetros. Que faz quando está sendo atacado? Indagou Glória. Primeiro dou alerta ao abrigo. Depois coloco em funcionamento os aparelhos de defesa, que atiram cargas elétricas. E isto, que tem aqui? Perguntou Luiz, mostrando alguns objetos pequenos diante de uma televisão ligada à imagem de um senhor lendo o Evangelho. Isto é o espionagem, Leonel respondeu sorrindo. Alguns irmãos trevosos, curiosos para saber o que se passa e como é aqui, colocaram em irmãos que serão socorridos em esses aparelhos de escuta, como botões, anéis, cintos, amuletos, etc. Observe bem. Observamos sem pegar. Que incrível! Exclamou Glória. Apreendemos esses apetrechos e os colocamos na frente dessa televisão. Esta sintonizada num canal em que se lê o Evangelho diariamente. Os escutas ouvirão um pouco do que tem o livro e verão somente o que se passa na televisão. Conheci esse canal, é de uma esfera superior onde leem e explicam o Evangelho. É bastante vista por toda a colônia, mas as perguntas continuaram. Cida indagou. Não é possível ficar em alguns desses aparelhos nos socorridos? Não, porque eles trocam de roupa e são banhados aqui. Mas se ficar, nada verão que possa interessá-los. Saí da torre muito confiante. No pátio, dividimos o grupo em 3 partes com 10 componentes mais um instrutor. E fomos às enfermarias. Visitamos os abrigados já melhorando. Pensei comigo. Estão tão ruins que nem posso imaginar os piores. Homens e mulheres pareciam fantasmas de filme de terror. Apiedamo-nos. Magros, olhos saltados e gemendo. Seus ais eram de cortar o coração. Tentei ficar alegre ao me aproximar deles. Pensei que, ao observá-los bem, iria ler seus pensamentos, como havia lido nos livros de André Luiz, quando encarnado. Não consegui nada. E perguntei o porquê a Frederico. Patrícia, ele me respondeu. Isto é para quem sabe, quem trabalhou anos com o irmão nesse estado. Logo mais, terão aula no curso e aprenderão um pouco sobre o assunto. Isso aqui é interessante, né? Porque
Muita gente acha que quando desencarnar, chega lá, só porque é espírito, consegue fazer tudo, né? E é legal a gente ver, né, a espiritualidade nos lembrar que a gente só consegue fazer o que sabe. Da mesma forma que aqui na Terra, cada um de nós só consegue fazer ou resolver os problemas que conhece, fazer aquilo que realmente sabe realizar, na espiritualidade também. Determinadas tarefas para serem realizadas, a gente tem que aprender como fazer aquilo, da mesma forma que na Terra. Eu estou aqui com uma dúvida, assim, estou tentando entender e tudo, essa questão mesmo do umbral, né, do umbral, dessa questão que ela está falando, de pessoas que estão em estados esquálidos e, né, numa situação muito ruim. Quando ele fala desse pessoal do umbral que vai invadir essa região e tudo, e eu me pergunto o seguinte, pelo menos na minha cabeça, né, o umbral é um local de dor, de sofrimento. As pessoas, eu entendo que as pessoas fiquem ali naquele local porque não, sei lá, é um prazer do sofrimento. O que será que leva? Porque, assim, vamos dar um exemplo assim, às vezes a gente está numa situação, mas a gente quer estar bem, a gente quer estar leve, a gente quer, quando a gente fala, eu falo muito da palavra paz, a palavra paz, para mim, me traz tranquilidade. Pode ser que mas paz para mim é um negócio assim, nossa, é paz, como é bom sentir paz, como é bom estar em equilíbrio. E não buscar isso é meio confuso para mim. Tudo bem. Eu entendo que as pessoas acabam ficando ali, vivendo nas suas dores, e acabam não buscando essa paz, tudo. Mas essa agressividade a esse local, eu fiquei meio perdida, sinceramente. Provavelmente, diga, Glaucia. Oi, vocês estão me escutando? Estamos sim. Sim. Bom dia, esse meu fone tá meio bichado. Ô, Diva, nossa, eu ia falar sobre o que você conversou, que você comentou, mas e aqui? Quantas pessoas e espíritos, sei lá o que seja, a gente encontra em situações, sabe? Eu acredito, eu vejo também que umbral lá e umbral aqui são bem parecidos, assim, são bem... O sofrimento que as pessoas tendem a ficar, né? Eu também, é uma coisa que isso também me deixa, assim, meio, sei lá, esquisito. Fala, Sibeli. É que eu tenho um conceito, assim, depois que eu vi um livro que tem, acho que é Cidade do Além, que tem um mapa de nosso lar, né, que foi um livro escrito por Chico e uma outra médium, que eu não me lembro o nome agora. Então, assim, pelo que eu lembro, foi André Luiz que trouxe essa palavra, umbral, né, para o Espiritismo, não sei se antes já tinham falado. E aí, nesse livro, que mostra as esferas da Terra, mostra os 3 níveis do umbral, e que, na verdade, o umbral é a 4ª dimensão, é a erraticidade, é esse lugar que a gente vai quando desencarna. As colônias, elas estão no umbral também, só que é no umbral mais elevado, no umbral alto. Aí teria o umbral médio, que é esse aqui onde a gente já está, e o umbral mais baixo, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim que tem receio de ir para o umbral, mas o umbral é o lugar que a gente vai quando desencarna. A questão, pelo que eu entendo, né, as pessoas vão para um lugar muito complicado, mas elas já estão nesse lugar quando a gente está encarnado. A gente vai exatamente para onde a gente está no nosso nível de vibração quando a gente desencarna.
a gente já vive construindo o nosso umbral quando a gente está aqui encarnado, só que as nossas percepções aqui encarnadas são menores, né? E aí a gente não percebe aonde os nossos outros corpos, porque nós temos esse corpo físico e os corpos sutis. Os corpos sutis já estão lá nesse umbral, que a gente já está construindo enquanto a gente está encarnado. Aí a gente desencarna, abre os olhos espirituais e vê aonde que a gente realmente estava. Sabe? Na minha mente eu entendo assim, né? Que nem a Diva falou, que ela é para ela, né? Que é um lugar de paz, né? Que ela quer estar quando ela estiver desencarnada. Só que tem pessoas que não se contentam com isso, né? Para elas, assim, o bom para elas é estar do lado daquela pessoa. Elas têm um apego a determinada pessoa. Então elas desencarnam, mas elas querem estar naquele apego daquela pessoa. Outras pessoas têm apego às suas bebidas, né? Então ela não vai estar bem, ela não vai estar em paz, teoricamente, né, paz entre aspas, se ela não estiver na bebida dela, né? Então é essa construção que a gente já faz aqui encarnada que eu entendo que é umbral, é o que onde a gente já está vibrando aqui, e aí cada um vibra por uma coisa diferente, né? E aí a gente chega lá e abre os olhos para a realidade verdadeira da nossa existência. Foi rapidinho que já deu a hora. Veja só, pegando esse gancho lindo que a Sibeli acabou de falar. A nossa consciência, pegando outro gancho, como eu me esqueci o nome agora, que eu estou correndo por causa da coisa. O que acontece? Um princípio Fala com básico. calma, Jair, sem pressa. O princípio básico. Deus não viola a consciência. Então eu já vi isso que acabou de falar, que mora em Brasília, que me fugiu agora a cabeça. Diva. Fernanda, Diva. Não foi a Fernanda, não foi. Foi a Glaucia. Glaucia. O que a Glaucia acabou de falar aí, existe pessoas faveladas que moram na beira do rio e se sentem com prazer de morar ali, por incrível que pareça. Então, no umbral, em deslocamentos, eu já vi pessoas que falavam assim, meu Deus do céu, como é que a pessoa mora em um lugar desse? Mas elas estavam bem. Estavam no mundo delas. O mundo deles é esse. Então, isso que a Sibeli acabou de falar, eles criam essa consciência e essa consciência que eles vão. Claro que a gente não pode generalizar, mas a base toda é que Deus não viola a consciência. Se você deseja isso, isso você terá. Ponto, acabou. Sibeli, se você puder passar o livro, achei interessantíssimo o que você disse, Sibeli. Achei bem legal.